e amigo Jesus, querido irmão Ramatiz, mentor desta casa que nos apoia, queridos trabalhadores da luz que aqui atuam, doce mãe Maria de Nazaré, mãe espiritual de todos nós, querido amigo espiritual de cada um daqueles que aqui estão presentes, encarnados e desencarnados, queridos guias que orientam a nós médiuns na tarefa de hoje, a todos, mas principalmente a Ti, Pai, e a Jesus, o nosso sincero obrigado. Obrigada pelas nossas vidas, pela vida daqueles que nos são caros ao coração. Obrigada por termos chegado a esta casa, nesse final de tarde, início de noite, em segurança, e podemos nos reunir aqui, em torno do Teu nome, do nome de Jesus, para juntos buscarmos aprender um pouco mais. Para tal, pedimos a Ti que nos ajude a estar concentrados, disponíveis, para ouvir e buscar aprender os conhecimentos que aqui chegarão para todos nós, deste lado e do outro lado da vida. Pedimos a Ti que mais do que nos deixar ouvir esses conhecimentos, que nos ajude a utilizá-los, realizando em nós a transformação que se faça mais urgente e mais necessária. Que de pouquinho em pouquinho possamos realizar em nós as mudanças que nos ajudem na caminhada evolutiva, a caminharmos em direção ao progresso, que é inevitável a todos nós, fazendo as escolhas certas, para que possamos atingir o nosso objetivo maior, é nos tornarmos tão perfeitos quanto aquilo que nos permite ser. Ajuda-nos, Pai, a fixar esse conhecimento em nossos corações e usá-los para nosso aprendizado e progresso. Que ao longo desse trabalho, tudo possa transcorrer com tranquilidade, fazendo dessa forma com que aqui se cumpra única e exclusivamente a Tua vontade. Suplicamos a Ti que a luz que emana de Jesus possa nos iluminar, que o amor que dele emana possa conduzir os nossos passos para que caminhemos com mais assertividade, com mais sabedoria, com serenidade e perseverança para atingirmos o objetivo maior. Que a Tua paz e o Teu amor estejam conosco hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Bem, pessoal, como eu disse no início, a palestra hoje vai falar sobre a lei do karma e a justiça divina. Eu vou começar com um trechinho do texto chamado Lei de Causa e Efeito, que ele nos diz assim: nossa vida é uma sucessão constante de acontecimentos, de encontros e desencontros, de situações aparentemente inexplicáveis, diante das quais, muitas vezes, sentimos-nos como vítimas diante de carrasco intocável, impotentes diante de um destino cruel e irracional. Quantos de nós não nos vimos numa situação em que, de repente, a gente sempre acha assim, que do nada, parece que a nossa vida está num looping, ela vira assim de 360, mas dentro do nosso conceito da pioca, Uma porção de coisas, às vezes, naquele momento para nós ruins, acontece e a gente se sente, como o texto diz, nas mãos de um carrasco, impotente diante daquelas coisas inevitáveis e várias dores nos atingindo, às vezes em vários setores da vida, às vezes várias sucessões de coisas desagradáveis nos acontecem em vários campos da vida. E aí a gente fala assim, meu Deus, que mal que eu fiz a Deus para eu estar passando por isso tudo. E aí normalmente a gente se sente injustiçado. A gente pensa, nossa, eu sou uma pessoa tão boa, não faço mal a ninguém. Por que eu estou passando por isso? Normalmente a primeira pergunta que vem na nossa cabeça: onde é que está Deus que deixa que isso aconteça
comigo? A primeira coisa que a gente pensa é isso. Mesmo nós que temos um pouquinho de conhecimento da doutrina espírita, ainda nos pegamos pensando assim, embaixo não vamos negar que é o que acontece. E aí, para a gente entender um pouquinho como as coisas funcionam, a gente vai pedir ajuda a um menininho de 6 anos. O pessoal que é antigo na casa conhece essa historinha. A gente está tentando dar uma repaginada nas palestras, mas tem coisa que não dá para a gente abrir mão, porque assim, está muito perfeito, muito encaixado na palestra, e a gente ainda não conseguiu arranjar uma coisa melhor. A gente hoje vai ver aqui uma historinha, né, em quadrinho, de um menininho de 6 anos, chamado Calvin. O menininho tem um amigo imaginário, né? Na verdade ele tem um tigre de pelúcia, que ele nomeou de Aú. E esse tigre, na imaginação do Calvin, ele é como se criasse vida e vivesse com o Calvin todas as aventuras que ele vive. Ele, como toda criança de 6 anos, vive entre o mundo da realidade e da fantasia, né? Ele vive as fantasias dele no dia a dia dele, nas brincadeiras dele, mas é um menino também bastante questionador. Tem outros quadrinhos em que ele aparece com a mãe e com o pai, que ele cria assim, situações, aquelas situações que a criança sai com aquela pergunta assim, que às vezes você não sabe como responder. Ele é desses, né? E ele também gosta muito de filosofar. Lá nas fantasias dele, ele filosofa, ele tem os questionamentos dele. E a gente vai pegar o Calvin exatamente numa situação parecida, uma situação dessas, que vai trazer de forma bem divertida para a gente, exatamente essa situação que eu li nesse primeiro parágrafo desse texto. Às vezes a gente se vê em situações que a gente tem que descobrir muito a causa, por que eu estou passando por isso, né? Como se a vida, ela fosse apenas uma questão de acaso, né? O acaso me fez passar por determinadas situações. E é sobre isso que o Calvin está conversando com o Haroldo. Então estão lá os dois, naquilo que aqui no Brasil seria um carrinho de rolimã. A vida é uma casualidade. É isso que o Calvin acha, que a gente passa as coisas por acaso. Tudo é questão de sorte, Haroldo. Tem gente que nasce com sorte e tem gente que nasce com azar. É o que ele pensa. Algumas pessoas são sortudas, né? Deus está ali em cima, um palitinho, né? Quando a gente está para nascer, ele diz assim: você vai nascer com sorte, então, você vai nascer com azar. A cabeça do Calvin é assim que funciona. Então, os dois vencendo o carrinho de rolimã. Seja como for, não há nada que se possa fazer. Não se pode lutar contra a sorte. Ou seja, se você vem com sorte, você é um sortudo e acabou. Se você nasce com azar, você é um azarado e acabou. Você não tem como fugir. E aí o Haroldo diz para ele, né? O Haroldo é quase como um amigo espiritual, onde o amigo espiritual fala para a gente: não faz isso, não vai por aí. Aí o Haroldo diz: estamos indo para o abismo. Aí o Calvin grita: ai, que azar! Haroldo, ó, se manda, né? Tchau. Viu o que eu disse? A gente está numa boa, despreocupado. De repente a sorte acaba. Se você é um cara azarado, o que pode fazer? Ui, é condenado a sofrer. Ai, quer dizer, se você é azarado, não tem jeito, né? O máximo que você consegue é viver uns minutinhos só, mas logo o azar já te encontra de novo, porque você é o azarado. Aí, o Haroldo lá em cima: puxa, bem no arbusto com espinhos, como ontem. E aí o Calvin é embaixo, todo quebrado, todo espetado, e sai com essa: talvez a minha sorte mude amanhã. Ou seja, ele já vinha tentando essa mesma descida outras vezes, eu tinha tentado no dia anterior, caiu no mesmo lugar, estava ali de novo, passando pela mesma situação,
e dizendo, talvez a minha sorte mude amanhã. Ou seja, você vai fazer de novo. Aqui nessa casa, há uns anos atrás, eu escutei uma frase que eu gravei. Definição de insanidade que costumam dizer nesses grupos de ajuda, né? Alcoólatras Anônimos, Nauanon, um rapaz do Nauanon que teve aqui uma vez, e ele disse isso. Sabe como é que a gente define insanidade nesses lugares? Insanidade é repetir os mesmos erros, esperando resultados diferentes. Então, está exatamente acontecendo aqui com o nosso amigo Calvin, e é o que normalmente acontece conosco. Então, o que essa historinha veio nos mostrar? O que ela tem a ver com o texto? A vida, ela não é uma questão de casualidade. Nada acontece ao acaso. A vida, ela é uma questão de causalidade. Tudo o que nós fazemos tem consequência. Não existe efeito sem causa. O que nos acontece hoje é resultado de escolhas que fizemos nesta existência ou nas outras. E aí o texto continua exatamente nos dizendo isso. Ele diz assim: no universo, tudo está intimamente relacionado numa sequência de ações que desencadeiam reações de igual intensidade. É a famosa lei de causa e efeito, né? Neste contexto, Deus é infinitamente justo e bom, e nada ocorre que não seja com a sua permissão. Não existe ocorrência do acaso ou sem uma causa justa. Cada evento ocorre de uma forma natural, planejada e lógica. Então não tem efeito sem causa. Tá? E não tem causa que não produza efeito. Então, todas as vezes que fazemos uma escolha, boa ou má, aquela nossa escolha ela vai gerar uma causa. Como nós ainda somos muito desconhecedores das leis divinas, normalmente as escolhas que a gente faz não são muito boas. E aí, essa nossa ignorância espiritual, mais os impulsos inferiores que ainda predominam na gente, hoje menos do que no passado, né? Nas nossas outras encarnações, com certeza éramos mais ignorantes do que somos hoje, e tínhamos ainda predominância ainda maior dos nossos impulsos, nossos instintos inferiores. Hoje a gente já consegue, né, em pleno sábado, 6h17 da noite, estar sentado assistindo uma palestra. Talvez há 3 encarnações atrás a gente estivesse por aí cortando a cabeça dos outros, né? Lutando aí, assaltando, fazendo um monte de coisa. Hoje a gente ouve palestra. A gente ainda faz um monte de bobagens, mas bobagens, quero crer eu, menos graves do que as que já fizemos. Então, essa nossa ignorância espiritual, somada a esses impulsos inferiores, que ainda se encontram em nós, nos levam a cometer erros. Fazer escolhas erradas, e essas escolhas erradas são os erros, os enganos, os equívocos que a gente acaba cometendo. Nas religiões mais clássicas, esses erros, eles eram, entre aspas, corrigidos com castigo. Que tipo de castigo? Se você comete um erro gravíssimo, quando você morrer, não tem conversa, é inferno direto. Se o seu erro é médio, você vai para o purgatório. Aí no purgatório, se alguém, né, que gosta muito de você, fizer muitas orações, isso é por uma concepção das religiões clássicas, né? Uma concepção antiga. Alguém que gosta muito de você, rezar muito, né? Fazer chamadas promessas, pode ser que você saia do purgatório. Se você também estiver sinceramente arrependido, pode ser que você saia do purgatório. Nessa visão, você
passa por algum tipo de condenação. Ou uma condenação eterna, como é o caso do inferno, ou uma condenação temporária, que é o caso do purgatório. Com a chegada da doutrina espírita, né, a organização de Kardec dos ensinamentos, das orientações dos espíritos, nós podemos conhecer e entender que esses erros, eles não, para que eles acabem, eles não precisam de castigo. A pessoa precisa de educação. Ela não precisa ser punida para que esses erros cessem, né? Não é com a punição que vai resolver. O que vai resolver é com a educação. E como que a gente consegue se educar? É numa existência apenas? Uma existência apenas muito pequena, muito pouco. Para que você consiga aprender, dar conta de aprender tudo que você precisa aprender. Nós precisamos nos desenvolver globalmente, né, como um todo, com todo o conhecimento material que pudermos obter e principalmente com todas as virtudes que temos que desenvolver. Numa existência apenas, você não consegue fazer isso. Então, a doutrina espírita nos apresentou a reencarnação, que no Oriente já era conhecida pelas religiões orientais há muito tempo. Passou a ser, para nós ocidentais, um pouco mais conhecida após a codificação da doutrina espírita, que nos trouxe a reencarnação e o karma como oportunidade de transformar essa ignorância e esses impulsos inferiores. E aí, o que é o karma, afinal de contas, né? A gente, quando pensa em karma, a gente só pensa assim, se a gente tem uma erro difícil, a gente diz assim, nossa, ele é o meu karma. Se a sogra é difícil, nossa, ela é um karma. Minha sogra é um karma. E, na verdade, não é a pessoa que é o karma. A situação pode até ser. Por quê? O que é o karma? O karma é um efeito provocado por uma ação. A gente associa karma apenas a coisas negativas, mas toda vez que a gente faz uma ação, a gente comete uma ação e a gente aquela ação gera um efeito, aquilo ali é o karma. Então pode ser que você tenha um marido difícil hoje pelo que você fez para ele lá atrás em outra existência. Que você tenha uma sogra difícil hoje pelo que você fez com ela lá atrás. Ou que você tem um marido muito bom hoje pelo que você fez de bom para ele lá atrás. Porque aquele amor, aquela amizade veio sendo construída há muitas existências. Por isso hoje, o efeito daquelas ações que foram sendo cometidas há várias encarnações estão acontecendo para você. Você hoje tem um marido que é seu amigo, é seu companheiro, é seu parceiro para todos os momentos. Você tem uma sogra que é uma mãe para você. Por quê? Porque você construiu essa amizade com ela lá atrás. Então, o karma, ele nada mais é que o efeito das ações que você cometeu. Então, quando a gente começa a entender isso, aos pouquinhos, porque na natureza nada acontece no estalar de dedos, a gente precisa de tempo, né? A mãe natureza em si, precisa de tempo para as transformações do planeta, né? Das plantas, dos animais, e nós, seres da criação divina, como todos os outros, também precisamos de tempo para fazer essas transformações em nós. De quanto tempo? Cada um determina o seu tempo. Não existe uma coisa, olha, você tem tantos anos para evoluir, tá? Ninguém chega para você, Deus não chega para você, a espiritualidade não chega para você, a gente coloca um prazo para você evoluir. Agora, quanto mais rápido nós começarmos a entender essas verdades espirituais e começarmos a fazer essas mudanças em nós, melhor para nós. Melhor para nós. Então, conforme nós formos entendendo essas verdades e aprendendo um pouco com elas, aquela ignorância espiritual, aos pouquinhos, ela vai dando lugar ao esclarecimento. E esse esclarecimento vai transformando esses impulsos inferiores que nós temos conosco. Então,
esses erros, eles vão acabar do dia para a noite? Não, mãe, não vão acabar do dia para a noite. Mas aos pouquinhos, a gente vai se melhorando. Infelizmente, como nós estamos em processo de aprendizado, vamos acertar num aspecto da nossa vida, vamos errar no outro, vamos conseguir acertar naqueles aspectos que forem mais fáceis para nós mudarmos, né? Tem aqueles defeitos que a gente tem, nós temos vários. Tem aqueles que são mais fáceis a gente mudar. A gente consegue mudar mais rápido. Mas tem aqueles outros que estão arraigados em nós. Né? A gente são velhos hábitos que a gente traz com a gente de longos tempos, né? De muitas encarnações. Esses nossos defeitos, eles são mais resistentes. Né? Então, eles continuam nos levando ainda a erros. Mas trabalhando, eles vão, aos poucos, também sofrendo as transformações. E aí o texto continua dizendo assim: todos somos responsáveis por cada um dos eventos que ocorrem em nossas vidas. Sejam esses eventos bons ou aparentemente terríveis. Neste contexto, não existem vítimas. O que aparentemente não tem explicação é porque nos falta alcance para a compreensão da real origem de cada acontecimento. Se buscarmos em nós mesmos, em nossas próprias atitudes, quase sempre encontraremos a causa de todas as nossas mazelas. Se a gente quer entender, às vezes, em certas situações, né? A gente está passando por um problema, a gente fala assim: meu Deus, o que eu fiz para merecer isso? Pega aquele teu pior defeito, multiplica ele por 3. Imagina como é que você era antes. Se hoje, com um pouquinho de conhecimento que a gente já tem, a gente ainda comete esse erro. Você imagina antes de você ter esse conhecimento, como é que era esse aspecto da sua personalidade. Então, é o que Deus está falando aqui. Se a gente der uma olhadinha nas nossas mazelas de hoje, a gente vai entender por que a gente passa certas coisas. E quando a gente, olhando, não entende, né, não consegue ver nada que explique aquela situação, é porque talvez a explicação não esteja nessa existência. É isso que o texto vai nos dizer. Ele diz assim: porém, caso não a encontremos à primeira vista, isso não significa que ela não exista, pois não existe efeito sem causa. Muitas vezes, as causas dos males que nos acometem podem encontrar-se num passado distante, em existências anteriores, momentaneamente inacessíveis pelo véu do esquecimento. Todas as ações são submetidas às leis de Deus. Não há nenhuma delas, por mais insignificante que nos pareçam, que não possam ser uma violação dessas leis. Se sofremos as consequências dessa violação, não nos devemos queixar, senão de nós mesmos, que nos fazemos assim os autores de nossa felicidade ou da nossa infelicidade futura. Pela lei de causa e efeito, o homem pode compreender a causa de seus sofrimentos e de todo o mal que aflige a humanidade. E pode, acima de tudo, conhecer e amar um Deus justo e racional, que dá a cada um segundo as suas obras. Não mais aquele Deus, né, como as religiões clássicas nos apresentavam, que está ali pronto para te punir ou com o inferno ou com o purgatório por conta dos seus erros, dos erros que você possa ter cometido. Ele sabe que nós estamos ainda aprendendo, e por estarmos aprendendo, a gente não vai acertar logo de cara. Vamos cometer alguns erros. Então os nossos erros não agridem, ele está acima disso tudo. Ele sabe que nós ainda vamos errar para poder acertar. Ele nos dá o livre-arbítrio para que nós possamos fazer as nossas escolhas e aprender com elas. Se fizermos escolhas ruins, quando atingirmos um pouco mais de maturidade, entendemos assim: bom, isso aqui não é o melhor aqui. Enquanto não chegamos a esse patamar de compreensão, ainda cometeremos erro. Nessa nossa caminhada, nessa nossa marcha em direção à evolução, uma hora vamos estar no terreno mais verdinho, como a gravura que mostra, né? Já
fizemos a semeadura certa desse lado, outra hora vamos caminhar em terreno ainda árido. Por quê? Fizemos a semeadura errada ali. E aí, se fizermos a semeadura errada, o que nós vamos encontrar para caminhar? É um campo verdinho? Não. É o chão rachado, que a gente não soube trabalhar, que a gente não soube adubar, que a gente não soube preparar para quando a gente precisasse voltar a caminhar por ele, está pronto para a gente caminhar com mais suavidade. Então a nossa vida ainda vai ser assim, cheia de altos e baixos, como se diz no popular. Por quê? Porque estamos em processo de aprendizado e nesse processo ainda erraremos. E por que erraremos? Porque tem erros, como eu disse, que são mais difíceis de corrigir, né? São aqueles que estão ali obstinados dentro de nós. Eu quero, né? É aquela verdadeira aquela frase que eu digo aqui. A gente, em alguns aspectos da nossa vida, a gente ainda sofre da síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, sou mesmo assim, né? A gente fala para os amigos, para a mulher, esse é o meu jeito, sou assim mesmo, e é assim que eu sou. Quando a gente tem essa postura obstinada em não mudar certos aspectos da nossa personalidade, ou claramente, quando a gente chega e diz assim, eu sou assim mesmo, quem quiser gostar de mim tem que gostar do jeito que eu sou, ou quando a gente não fala isso, mas também não muda, né? Você não fala, mas não muda. Não se esforça para mudar. Ninguém vai conseguir mudar do dia para a noite no estalar de dedos. Mas às vezes você vê em pessoas que a gente convive, é um amigo, é um familiar, né? O esforço que aquela pessoa está fazendo para ela se modificar. Ela vai escorregar algumas vezes? Claro, a natureza não dá saltos. A gente vai aprender aos poucos mesmo. Mas, às vezes, a gente não consegue ver esse esforço na pessoa. Né? A pessoa sabe, já sabe que tem um defeito, mas ainda está obstinada. Né? E quando a gente ainda tem essa renitência no erro, a gente cria, né? Eu ouvi uma palestra da Haroldo Dutra uns dias atrás, ele falando sobre isso, né? Que parece, quando você tem afinidade com uma determinado tipo de situação, ou acertada ou errônea, ele estava até falando de uma situação errônea, parece que você atrai para você aquele tipo de problema, ou aquele tipo de pessoa. E aí, né? Nessa atração, você continua dizendo sim a esse erro. Uns anos atrás, eu estava tomando conta de uma turma no recreio, na escola que eu trabalhava, escola primária, né? O professor não tem inspetor. Então o professor não tem recreio. O recreio dele junto com o aluno tomando conta da turma. E aí a diretora de juntas estava também tomando conta da turma. E aí ela olhou um menino que tinha vindo há pouco tempo para a minha turma, e ele veio da manhã. Ele aprontou de manhã, aí foi trocado para a turma da tarde que tinha aprontado. Aí ela virou para mim e falou assim, tu já viu com quem aquele menino foi se juntar? Quer dizer, ele tinha ido se juntar com os mais bagunceiros da minha turma. Aí eu falei, é uma questão de sintonia. E é isso, né? Essas situações de erro, elas aparecem sempre daquele mesmo tipo de erro, elas aparecem pra gente por quê? Porque a gente se afiniza com aquele tipo de situação. Então, se você é uma pessoa que não sabe ser leal, não sabe ser fiel, está sempre envolvido em episódios de infidelidade, você adivinha o que vai aparecer para você constantemente? Esse tipo de situação. Eu tenho uma pessoa no meu relacionamento que é uma pessoa assim, a vida toda ela estava ou casada ou namorando alguém e com uma terceira pessoa, sempre, aí já está com uma certa idade agora, né, decidiu que não quer mais problema para a vida dela, mas sempre aparecem situações desse tipo para ela, sempre aparece. Segundo ela hoje não se deixa mais levar, mas virou, mexeu, ela veio com o Renato. Aí ele vinha aqui, acabou de passar um atentado, como se diz no popular. Mas por que isso acontece com essa pessoa? É o que o Haroldo diz, parece que você libera um perfume, né?
que atrai certos tipos de situação para você. Você já viu que tem pessoas, às vezes, onde tem uma fofoca, uma confusão, a pessoa está sempre, o nome da pessoa está sempre no meio. Por quê? É o que ela precisa trabalhar nela ainda. Né? É aquele erro que ainda está obstinado nela. Eu vou ler para vocês, aos pouquinhos. Tem tempinho que eu não uso esse texto, o pessoal antigo conhece ele. Eu tirei uma parábola que está no livro tibetano do Viver e do Morrer. Vem explicar isso. Diz assim, chama-se O Buraco. E aí começa assim. Ando pela rua. O buraco aqui no caso é o erro. Né? Ando pela rua. Há um buraco fundo na calçada. Eu caio. Estou perdido. Sem esperança. Não é culpa minha. Leva uma eternidade para encontrar a saída. Ando pela mesma rua, ó, como se fosse uma outra encarnação, né? Uma outra oportunidade. Ando pela mesma rua. Há um buraco fundo na calçada, mas finjo não vê-lo. Caio nele de novo. Olha a atração e a obstinação no erro. Caio nele de novo. Não posso acreditar que estou no mesmo lugar. Mas não é culpa minha. Ainda assim, levo um tempão para sair de lá. Ando pela mesma rua. Há um buraco fundo na calçada. Vejo ele ali, que ele ali está. Ainda assim, eu caio. É um hábito. Né? Quer dizer, você já está tão arraigado em você que você continua repetindo os mesmos erros. Meus olhos se abrem. Sei onde estou. É minha culpa. Saio imediatamente. Você passou por um outro momento. Você já não quer mais aquilo para você. Você já entendeu que aquela escolha que você vem fazendo repetidamente, igual, ela não é o melhor. E aí você tem um arrependimento sincero. Você decide que você não quer mais aquilo. Reconhece que o erro é seu. E você não quer mais aquilo ali para você. Aí, você passa por um outro estágio. Qual é o estágio? O estágio de sentir na pele o efeito das escolhas erradas que você fez. Caiu no buraco, se machucou, mas conseguiu sair de lá imediatamente, porque você reconheceu que a falha é sua. Ando pela mesma rua, há um buraco fundo na calçada, dou a volta. Ou seja, você avançou. Você passou por um momento de prova, é a oportunidade de você reparar o seu erro. Você é colocado na mesma situação, mas o que você faz? Você não age mais como você vinha agindo. Você age diferente, você faz uma nova escolha. Ainda entrou na rua, mas olhou o buraco, já deu a volta. Então você realmente aprendeu. Se você já aprendeu, você não precisa mais espiar nada, nem ser provado em nada. Você já aprendeu. Você avança para um outro momento. Qual é o momento? Um momento de regeneração. Um momento onde você faz o bem para você e para o outro. E aí, o texto termina assim. Ando pela mesma rua. Há um buraco fundo na calçada. Dou a volta. Item 5. Ando por outra rua. Ou seja, você nem naquela rua entra mais, porque você já aprendeu. Como nós ainda estamos vivendo o momento da expiação, muitas das vezes a gente ainda não tem muita clareza de que a responsabilidade daquela dor é nossa, e aí a expiação nos causa revolta. É como desce sobre nós o véu do esquecimento, eu acho que eu não mereço passar por aquilo. Que eu estou sendo punido, né? Deus está sendo injusto comigo, está me castigando. Deus não castiga ninguém. Ele tem mais o que fazer. Nós apenas escolhemos
os frutos da sementeira ruim que um dia fizemos. É só isso. Nós estamos, todas as vezes que estamos sofrendo, nós estamos sofrendo porque estamos sentindo os efeitos da lei de ação e reação. Cometemos uma ação e aquela reação em igual intensidade, sentido contrário, nos alcançou. É como se você jogasse um bumerangue e aquele bumerangue vai voltar para as suas mãos. Essa é a expiação. A gente não tem como escolher não pegar o bumerangue, que vai voltar para nós. Já a prova, a gente passa por escolha, porque já estamos mais maduros. Muitas das vezes nos sentimos realmente fortalecidos para encarar aquela situação, certos de que nós não vamos cair. Quando a gente não está ainda suficientemente forte para enfrentar aquela situação, normalmente o nosso amigo espiritual nos orienta a não escolher ainda aquele tipo de prova. Ele diz para nós, lá quando estamos fazendo a nossa cartinha de intenções, estamos escolhendo, né, quando já podemos escolher as coisas que vamos passar na próxima existência, ele diz para nós, irmão, não escolhe isso ainda não. Você ainda não está suficientemente forte para passar por isso. Deixa essa prova para uma próxima encarnação. Porque ele nos conhece um pouquinho mais até do que nós nos conhecemos a nós mesmos, e às vezes ele sabe que a gente ainda não está pronto para passar aquela prova. Quando a gente tem condições de escolher o tipo de prova que a gente pode passar, de boa ideia, né, que a gente passe por aquelas que já tenhamos condições de enfrentar. E aí, quando a gente consegue superar, como no caso aqui do texto, né, o que a gente faz? Quando se vê diante daquela situação que antes fazia a gente repetir os mesmos erros, a gente já consegue não fazer mais. Mesmo ainda estando na mesma situação, a gente não faz mais a escolha errada. E quando a gente aprende realmente, a gente já troca até de rua. Já não entra nem mais naquela rua porque você já está numa outra sintonia. Aquela sintonia já não te atrai mais. Aquela onda, aquela frequência já não te atrai mais. Você já está sintonizado numa outra frequência. Isso quer dizer que a pessoa evoluiu um pouquinho. Exatamente. Isso quer dizer que a pessoa evoluiu um pouco. Ela já aprendeu naquele aspecto. Pode ser que ela caia, ela vai cair e errar em outros? Claro. A gente vai se desenvolvendo. A gente precisa se desenvolver globalmente, em todos os aspectos. A gente vai fazendo isso aos poucos. Cresce mais, a cada encarnação a gente cresce mais num aspecto, um pouquinho menos no outro, um pouquinho menos ainda no outro, até que a gente consegue aquele estágio de evolução plena. Né? A gente ainda está um pouco longe de conseguir isso, mas todos nós fomos criados por Deus para que a gente consiga fazer isso. Para que a gente atinja o patamar mais alto de evolução que a gente possa atingir, que é logo abaixo dele. Fomos criados à sua imagem e semelhança exatamente para que nós um dia sejamos tão perfeitos quanto pudermos, quase tanto quanto ele. Não seremos como ele, porque ele é o nosso Criador. Então a gente não vai se igualar a ele, mas vamos chegar o mais próximo da perfeição que pudermos. Tá? Bom, nessa nossa caminhada, nesses erros e acertos que a gente comete, a gente desconhece muitas coisas, né? E uma delas é que todos nós estamos envolvidos numa grande teia. Como se uma aranha gigantesca, né, tivesse tecido uma teia que envolve a todos nós. Que teia é essa? Essa teia chama-se teia kármica. O que é uma teia kármica? A teia kármica é um enredo que envolve todas as pessoas que estão no planeta e que faz com que as ações individuais e coletivas, elas afetem
os que estão à volta. Por quê? Porque nós somos todos filhos do mesmo Pai. Estamos, por exemplo, todo mundo que está encarnado na Terra nesse momento está envolto nessa teia kármica. A escolha individual de uma pessoa afeta a vida daqueles que estão mais próximos e muitas das vezes, dependendo do que essa pessoa faça, até de quem está mais distante. Então, nessa teia kármica, as escolhas individuais, elas podem levar, vou voltar aqui, a limitações e a doenças, dependendo do que você fez nessa existência ou noutra, né? O tipo de escolha que você teve, ela pode gerar uma limitação ou gerar uma doença. E as pessoas que estão convivendo com você, sejam familiares, sejam profissionais de saúde, né? Se for o caso de uma doença ou uma limitação que você precisa de um apoio, com certeza elas não foram parar ali por acaso. Elas foram parar ali, elas foram conviver com você, elas foram cuidar de você, porque elas estão envolvidas com você naquela situação. A gente tem ali uma cena do filme Como Eu Era Antes de Você, né? E aquela moça, ela vai como uma profissional para ajudar aquele rapaz, né? Ela traz um pouco de alegria para ele naqueles dias finais de vida que ele tem. Mas se a gente fosse analisar, avaliar, né, toda aquela história por uma visão espiritual, ela não foi parar naquela casa por acaso. O que será que ela devia a ele ou ele a ela, ou a família dele a ela, ou ela a família dele, para que ela fosse parar lá para cuidar dele? Até mesmo para tentar evitar que ele acabasse como acabou. Quem já viu o filme sabe, eu não vou contar porque pode ter gente aqui que não viu, para não estragar. Eu vou dar um exemplo da minha vida pessoal. Em agosto do ano passado, a minha mãe teve um AVC. E aí ficou hospitalizada quase uma semana. Quando ela saiu, a pergunta que não queria calar: e agora? Quem vai ficar com ela? Todo mundo trabalha. A gente não podia abrir mão do nosso trabalho, porque como é que a gente vai manter as coisas? Por mais que tenha meu pai, que meu pai tem o salário dele, você sabe que determinadas coisas são caras, né? Ela precisou fazer fisioterapia, depois da fisioterapia ela foi fazer pilates. E aí, nós temos uma amiga, né? Começou com uma amizade primeiro com a minha mãe. Elas se conheceram num ambiente de trabalho, ela novinha, minha mãe já mais velha, ambas técnicas de enfermagem. E aí ela, como uma pessoa que tem uma série de problemas familiares, pode se considerar que, assim, em termos emocionais e morais, ela não tem família. Ela se apegou muito à minha mãe, e aí passou a chamar minha mãe de mãe e meu pai de pai. Ela casou-se, teve uma filha, deu a filha para os meus pais batizarem. Meus pais, a menina chama meus pais de vó, de vô. Ela se refere a nós como irmãos dela, e aí ela estava desempregada. Prontamente se ofereceu para cuidar da minha mãe. Então a gente ajuda ela financeiramente, porque ela estava precisando, e ela dá esse suporte para minha mãe. Aí eu pergunto a vocês, ela, uns anos atrás, antes dela casar, ela morou um período na casa dos meus pais, eu já não morava mais, ela morou um período, até ela organizar a casa dela, ela morou uns meses. Aí eu pergunto a vocês, elas se conheceram por acaso? Ela foi parar dentro da casa dos meus pais por acaso? Então essa limitação, essa situação mesmo que aconteceu com a minha mãe, né? Esse AVC. A minha mãe é uma pessoa preocupada ao extremo. Sabe, é uma preocupação, se a gente não telefona um dia para... Eu fiquei preocupada, você não ligou, mãe, para com essa preocupação excessiva. Já falei para você que notícia ruim chega rápido, mas não tem jeito. Acabou fazendo esse AVC. Esses excessos de preocupação. E aí, essa nossa amiga foi que veio nos amparar naquele momento, porque ela ampara todos nós. Ela não para só a minha mãe. Eu sei que ela cuida da minha mãe melhor do que eu, até porque ela tem um conhecimento técnico que eu não tenho. Minha mãe agora está legal, já assim, está 100%, mas ela de início ficou bastante, com algumas sequelas, né, do AVC, com o lado esquerdo bem comprometido, já melhorou bastante.
E ela, ali no cuidado, como minha mãe mesmo disse, ela falou assim, ela me segue como se fosse um cão fiel. Fazendo tudo por mim, para mim, com cuidado. Então, ela foi parar ali por acaso? Não foi parar. E é assim que acontece. Nós estamos envolvidos nesse medo. As pessoas não chegam na nossa vida por acaso. A gente não nasce numa família, a gente não tem um problema e por causa daquele problema a gente nasce naquela família. Ou a gente não tem aquela qualidade, né, boa, né? Aquela virtude e nasce naquela família por acaso. A gente nasce naquela família exatamente porque tem um tal problema, uma tal virtude. A gente botou aqui um exemplo, né? O pessoal que é mais antigo conhece, alegraram muito a vida das pessoas dos anos 70 e 80, os Bidis. Você vê, uma família de cantores. Eles nasceram juntos com a tarefa de trazerem, né, com a sua arte, alegria para as pessoas. Mas, alguém conhece a história deles? Pessoal, muita dificuldade de relacionamento uns com os outros. Muita dificuldade. Uma disputa de egos, uma disputa, né, de quem cantar melhor. Eu li, inclusive, para poder conversar com vocês, que esse que era o mais bonito fisicamente era o mais invejado pelos outros irmãos. Eles acabaram, né, nessa sua tarefa de trazer com a sua arte, né, alegria, encantamento para as pessoas, se perderam um pouco, então se envolveram com droga, se envolveram com álcool. Um determinado período a carreira deles deu uma caída, eles ficaram meio sumidos. Depois, com aquela questão dos embalos de sábado à noite, eles voltaram a fama, né? E ao sucesso, mas essa fama e esse sucesso mesmo trouxe muito problema para eles, porque eles não souberam conviver bem com isso. Aí eu pergunto a vocês, se tinha tanto problema de relacionamento, né? Eles tinham um estigma de relacionamento entre eles. Eles nasceram ali, todos com o mesmo dom, sendo que cada um dentro da sua especificidade. Por acaso? Claro que não. Eles precisavam se entender e aproveitar aquela oportunidade para resolver as questões entre eles e, ao mesmo tempo, nos trazer a arte deles como presente, com alegria. Mas a situação deles familiar era muito complicada. A convivência era muito complicada. Deixaram de falar uns com os outros, depois voltaram a falar. Hoje, pelo menos da onde eu li o texto, eu não vi uma coisa assim de 2019. Eu acho que o único que ainda está vivo é ele. Os outros já foram. E essas questões individuais e em núcleos sociais menores, como uma família, elas às vezes repercutem em situações maiores. Numa guerra, por exemplo. A gente acha que não, mas quantas famílias, quantos núcleos desses menores estão envolvidos em guerras por motivos políticos, por diferença religiosa, por diferença racial, por poder. E isso se reflete no indivíduo. Quantas crianças, é lógico, a gente sabe que existe justiça, mas não existe injustiçado. Quantas crianças estão sofrendo com essas situações? Mas também não estão ali por acaso. Nem a pessoa que vai para lá ajudar, levar uma assistência, né? Tem pessoas até que não são nem de órgão nenhum, vão por conta própria. Eu tenho uma conhecida, hoje eu soube até que infelizmente não são mais casados, são separados, o ex-marido dela, todo ano, sabe qual era as férias dele? Ele ia trabalhar ia na África fazer trabalho voluntário. Todo ano, nas férias, ele ia para a África fazer trabalho voluntário. Naqueles lugares. Agora, é por acaso que ele vai para lá fazer trabalho voluntário? O que será que ele não deve àquelas pessoas
a quem ele ajuda para ele ir para lá. Ele ter esse impulso de ir para lá, ajudar. Então, todas as vezes que a gente faz uma boa escolha, ela tem consequências individuais, boas individuais para nós e às vezes para quem está à nossa volta. Quando a gente faz uma escolha ruim, também. A nossa escolha ruim nos afeta e respinga ou molha todo mundo que está à volta. Por quê? A gente vem da mesma fonte. Somos filhos do mesmo pai. Eu não posso fazer mal a um irmão sem que aquilo afete a ele, mas a mim e a um monte de gente às vezes que está à volta. E aí, o textozinho chamado do que plantarmos colheremos, diz assim pra gente: toda ação gera uma reação característica que virá logo ou mais tarde como forma de colheita. Assim, somos livres para a semeadura, mas somos escravos na colheita. Para cada ação haverá uma reação correspondente e na mesma intensidade. A lei de ação e reação baseia-se num perfeito mecanismo de justiça e de igualdade absoluta para todos. Essas ações estão caracterizadas com o selo moral do estágio em que se situa a pessoa. São as imperfeições ou as qualidades da alma humana que geram suas ações felizes ou equivocadas. Não há qualquer favoritismo para quem quer que seja. Agindo bem, teremos o mérito do bem. Agindo mal, teremos as consequências do mal. Os prejuízos que causamos ao outro trarão consequências inevitáveis para nós próprios. É a lei divina. Também os benefícios que espalharmos gerarão benefícios em nosso próprio caminho. Passamos a entender, portanto, que fazer o mal a quem quer que seja nunca será compensador, pois sempre responderemos pelo mal que causamos. Toda a felicidade ou tranquilidade que proporcionamos ao próximo redundará em bem para nós mesmos. O amor e o perdão são fortes alavancas para o nosso crescimento espiritual. Sabedoria é sabedoria manifestarmos ao optar por promover o bem, pois a reação do bem só poderá ser o bem. O mal, por sua vez, trará consequências desagradáveis. Sofrimentos na vida individual, social e coletiva poderiam ser evitados se todos observarmos a lei de causa e efeito, que Jesus traduziu em admirável sentença. Abre aspas. A cada um será dado segundo as suas obras. Nenhum de nós consegue fugir disso. Essa é a lei. A cada um de nós é dado de acordo com aquilo que fizermos. Essa é a justiça divina para todos. Não interessa se você acredita em Deus ou não, se você é da religião XYZ, da raça XYZ, se você é alto, baixo, magro, gordo, não interessa. Essa é a lei para todos. Isso faz nos entender que Deus é bom e justo. Por quê? Ele não está lá em cima, como eu disse no início da palestra, tirando no palitinho quem é que vai ter sorte e quem é que vai ter azar. Você vai ter exatamente a medida daquilo que você semeou. Como o texto diz, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Se você fez uma boa semeadura, você vai ter uma boa colheita. Se você fez uma má semeadura, a colheita ruim é certa. Qual é a solução, então, né? O que a gente tem que fazer para poder melhorar? Para que a gente consiga fazer como a lagarta faz o seu papel, né? De se transformar em borboleta, que é um ser, né, livre, quase que diáfano, né? Liberto, um ser bonito, né? A lagarta normalmente não é muito bonita, né? O que a gente faz para se transformar?
a nossa solução é o livre-arbítrio. Aí você estava pensando, você pode pensar assim, puxa, mas não foi o livre-arbítrio que, de uma certa forma, me fez estar nessas situações ruins? É por quê? De uma certa forma, é por quê? Porque a gente faz com o livre-arbítrio a mesma coisa que a gente faz quando a gente compra um aparelho eletrônico ou um celular novo. A gente normalmente não lê o manual, né? E a gente sai apertando o botão, né? Bloqueia o aparelho, bloqueia o celular, estraga, né? Apaga coisa que não tem que apagar. Por quê? Porque a gente não se dá o trabalho de ler o manual. Em termos de evolução espiritual, qual é o nosso manual? Qual é o nosso manual? O Evangelho. Como a gente não lê, ou lê, mas não estuda, que não adianta só ler, né? A gente tem que estudar. A gente tem que procurar entender os ensinamentos que estão ali. Entendimento significa prática. Porque se eu não acerto na hora de praticar, é porque eu ainda não entendi. Se eu tivesse entendido, eu ia fazer, como a gente costuma dizer no popular, com o pé nas costas. Se eu ainda estou fazendo errado, eu não entendi. Eu sei, mas ainda não sou. Saber e ser são duas coisas totalmente diferentes. Não, eu já até sei que eu fui lá na palestra, eu ouvi, o Rogério falou, o Leandro falou, a Maria Ângela falou, a Márcia falou, e você não está sozinho. Eu falo para vocês toda semana e eu ainda não consigo fazer, infelizmente, tudo que eu digo para vocês. Porque como vocês, eu também estou em processo de aprendizado. Vim parar aqui por acaso? Não, ela está de jaleco porque ela sabe tudo da doutrina espírita. É mentira. Ela começa por aí. Ela está de jaleco porque ela já faz tudo. Ela fala, outra mentira. Não vou enganar ninguém. Todo dia eu tenho que matar um leão por dia para refrear os meus impulsos inferiores. Todo dia. É um exercício diário. Por quê? Porque eu quero melhorar. E isso é uma coisa que tem que estar bem claro para a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Então, quando a gente passar a usar bem essa ferramenta de evolução, que o livre-arbítrio é a nossa ferramenta de evolução. O que é o livre-arbítrio? É o direito de fazer escolha. Quando a gente passar a usar isso certo, fazer as escolhas certas, a gente vai evoluir rapidamente. Quem estava aqui na palestra 22, eu já até falei isso para vocês. Na semana da palestra 22, eu fiz a palestra na quinta e no sábado, porque eu não tinha podido vir no sábado anterior. E aí, no sábado, na palestra 22 do sábado, eu consegui passar um videozinho de uma médium falando de Jesus, onde ela diz que ela sabe que Jesus foi uma mônada, um impulso inteligente como nós, que um dia partiu do Pai como nós, fazendo todo aquele processo de evolução, não aqui na Terra, é claro, né? Mas passando por todo aquele processo de evolução. Só que ele fez as escolhas certas mais rápido. Ele entendeu que precisava fazer as escolhas certas mais rápido. O nosso tempo evolutivo, a gente é que determina. Quanto mais rápido a gente entender as coisas, né, como funciona a lei divina, e começar a fazer as escolhas certas, usar bem o livre-arbítrio, mais rápido a gente evolui. Mais rápido a gente vai diminuindo o sofrimento e passando a não precisar mais de tantas encarnações. Até que a gente chega num momento que a gente não precisa reencarnar mais. Mas para isso, é preciso que a gente saiba usar o livre-arbítrio. A gente vai começar a entender um pouquinho o que ele é. Como que ele vem para nós? Falamos disso há 2 palestras atrás. Na palestra 1. Atingindo o patamar evolutivo que permite ao espírito integrar-se ao reino humano, conquista ele a faculdade do livre-arbítrio. Ou seja, a gente é liderado como pulso cósmico, né? Faz toda aquela caminhada por todos os reinos, passando pelo reino mineral primeiro,
reino vegetal depois, reino animal, passa um período pelos elementais e aí chega no reino nominal. Quando a gente chega no reino nominal, o determinismo que predominava enquanto a gente estava passando naqueles reinos, os primeiros reinos de evolução, ele diminui. E aí a gente ganha de presente o livre-arbítrio. Tá? E aí, eu ganho livre-arbítrio, estou na minha primeira encarnação, eu já vou usando assim o livre-arbítrio. Vamos ver como é que funciona. O livre-arbítrio, ou seja, ele passa a ter a liberdade de escolha e torna-se, a partir de então, construtor do seu próprio destino. Como consequência natural do poder de escolha, temos a responsabilidade pela escolha como característica básica deste momento evolutivo. Por isso, essa faculdade só pode ser conquistada pelo ser pensante no momento em que ele se acha maduro para tal. Aí você vai dizer assim, mas a gente espiritualmente ainda é imaturo, então por que a gente ganha livre-arbítrio? Olha como Deus é misericordioso. Como é que as coisas vão funcionando? O livre-arbítrio é sempre proporcional à condição evolutiva do ser. Nos primeiros momentos de humanidade, o espírito quase não o tem. Ou seja, quando o espírito está nas suas primeiras encarnações, ele tem pouco livre-arbítrio. Por quê? Ele está começando num corpo nominal recentemente. Se para nós que já estamos em algumas encarnações ainda é difícil usar essa ferramenta, imagina para quem está começando agora. É a mesma coisa que você querer dar um patins para uma criança que está começando a andar. Ela deu os primeiros passos, aí você vai dar um patins para ela? Ela tem que ter, né, um brinquedo que ela já tenha condições de usar. E aí o texto continua dizendo assim, nos primeiros momentos da humanidade, o espírito não tem totalmente, né? Está mais sujeito ao determinismo, porque não tem conhecimento nem experiência para avaliar melhor a sua escolha. Então, como ele não tem ainda aquele conhecimento para avaliar a escolha, ele ainda, o determinismo ainda predomina um pouco dele. Aos pouquinhos vai diminuir. Nesta fase, o Criador, em sua infinita misericórdia, permite que espíritos mais elevados tracem-lhe o caminho a seguir, como forma de suprir-lhe a falta de experiência. Alguns de vocês já devem ter lido nos livros espíritas que aqueles espíritos que ficaram remitentes com o erro durante muito tempo, quando eles vão para uma encarnação expiatória, eles normalmente não podem escolher nada da sua encarnação. Os senhores do karma fazem as escolhas por ele, porque ele não tem condições, ele não tem maturidade para escolher nada ainda, e ele encarna. Conforme ele vai amadurecendo, ele vai conseguindo vencer aquelas suas limitações mais graves, ele vai ganhando o direito de escolha. É o que acontece com a gente com relação ao livre-arbítrio. Conforme a gente vai amadurecendo no nosso processo reencarnatório, a gente vai cada vez podendo fazer mais escolhas. Tá? As escolhas sempre vão obedecer ao seu grau de maturidade espiritual. O espírito de média evolução tem menos restrita esta faculdade de escolha. É como o jovem que, após passar pela disciplina necessária do momento infantil, tem mais possibilidade de decisão. O espírito evoluído é como um homem maduro em que as provações e corretivos já formaram a sua personalidade e, como consequência, a sua liberdade é maior. Então, a gente vai ganhando esse livre-arbítrio, ele usando na medida em que a gente vai amadurecendo. E aí, portadores desse direito de escolha, se a gente quer evoluir, se a gente quer reduzir as nossas más escolhas, uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer, querer evoluir conscientemente. A gente não pode ficar na zona de conforto, né? Sofrendo da síndrome da Gabriela, de eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim.
né? A gente não pode assumir aquela postura de dizer assim, não, olha, eu até sei que eu tenho esse defeito, mas olha, eu sou assim, não consigo mudar. É claro, a gente sabe que a natureza não salta. Não é a natureza, nem a natureza mãe, natureza, nem a nossa natureza. A gente não vai conseguir mudar aqueles defeitos da gente mais arraigados no estalar de dedos. Mas se você tem consciência que você quer evoluir de verdade, você tem que sair da zona de conforto e começar a trabalhar a sua mudança. Como eu disse já várias vezes aqui, você vai cair ainda? Vai cometer deslizes? Claro que vai. Você está aprendendo. Mas cada vez que você cometer um deslize desse, você vai refletir, vai reconhecer que errou e vai procurar ficar mais atento para que você não cometa esse erro de novo. Com certeza as pessoas que convivem com você, seja no ambiente de trabalho, seja no ambiente familiar, elas vão perceber. E muitas das vezes vão chegar para você e vão falar assim, nossa, você está mudando, porque você vai ver, ou você vai ver na pessoa que você convive esse esforço dela para fazer essa transformação. Isso a gente só consegue quando a gente quer conscientemente mudar os nossos velhos hábitos. Enquanto a gente não adquire essa consciência, a gente fica ali nessa de, eu sei que eu queria até mudar essa parte. A gente acha que mudar dá trabalho. Só que para e pensa, se as nossas más escolhas trazem para nós sofrimento, não é melhor a gente sofrer uma vez só para tentar mudar do que a gente continuar sofrendo uma vez, 2, 3, 10 vezes, porque continua fazendo a escolha errada? Não é mais racional a gente sofrer para fazer esse processo de transformação, que é um esforço, né? É um esforço que você tem que fazer para se transformar. Mas você conseguir, depois que você consegue sair, se livrar daquele problema, daquele defeito, você não vai precisar mais sofrer por aquilo. Você já conseguiu, você já passou daquela fase. Agora, enquanto você está ali estacionado, descansado naquela situação, aquele problema você vai ficar rodando em círculos, né? Andando em círculo, né? Aquele problema vai te acontecer ciclicamente até você fazer a transformação que precisa. Entender as leis divinas. A gente tem que, de uma vez por todas, uma das que a gente tem que entender rapidamente, é exatamente o tema da palestra de hoje. Que encurtando, né, é lei do karma e justiça divina. A gente tem que entender o seguinte: Deus não é o causador da nossa dor e do nosso sofrimento. A nossa dor e nosso sofrimento, eles são responsabilidade nossa. Eles são apenas consequência das escolhas erradas que a gente fez. Se a gente começar a entender isso e parar de procurar um culpado, porque quando a gente diz isso, não é para fomentar a ideia da culpa em ninguém. Eu já escutei de uma pessoa uma vez que não gosta muito da doutrina espírita, que a doutrina espírita fica trabalhando a culpa na pessoa. E a ideia não é essa. Tem uma diferença muito grande entre culpa e responsabilidade. Assumir a responsabilidade sobre uma situação é você reconhecer que errou e buscar mudar. A culpa é você falar assim, eu sou culpado, minha culpa, minha máxima culpa, mas você ficar parado ali. E quando você se vê autor das escolhas que você fez, cabe a quem mudar aquilo? Você. Quando a gente entende esse mecanismo das leis divinas, a gente já dá um passo à frente. Porque daí para frente é trabalhar esse amadurecimento, é conhecer as outras leis divinas e ir procurando cumpri-las. Porque cumprindo essas leis, com certeza, eu vou conseguir a transformação para melhor que eu tanto desejo. Estar atento às oportunidades. Às vezes, né, a gente viu isso na palestra 24, que é o despertamento, né? Eu estou sentindo aquele desconforto interior, eu estou percebendo assim, que tem alguma coisa na minha vida que não está legal,
porque às vezes acontecem coisas na minha vida para promover uma mudança para melhor e eu não acordo. Eu não percebo, eu deixo aquela oportunidade passar. Eu não faço a minha parte. Agora, se eu estou atento às oportunidades, eu vou aproveitar, vou agarrar com unhas e dentes aquela chance para que eu procure melhorar. Então eu tenho que ficar atento. Eu não posso deixar passar um momento, uma oportunidade de mudança, de melhora para mim. Se eu deixo passar, eu perco a chance de evoluir. Às vezes a coisa cai na nossa mão, como prova, o que você vai fazer com isso? E aí você, em vez de fazer o dever de casa direitinho, você cai no erro. Há uns anos atrás, eu ouvi de uma amiga um relato de uma pessoa que ela tinha uma função numa casa religiosa, e aí era uma pessoa que já tinha cometido muitos erros, mas mesmo assim teve uma oportunidade numa casa religiosa de estar à frente de uma dirigência, de estar à frente de E essa pessoa cometeu um montão de erros e acabou sendo afastada daquele ambiente. E aí, uma amiga, conversando comigo, disse assim: nossa, olha só que situação, não é a gente querer julgar ninguém, mas a gente vê claramente que essa pessoa, pelo histórico de vida, não tinha como estar à frente desse tipo de trabalho. Foi dada a oportunidade a ela de melhora e ela jogou fora. Quantas vezes a gente não faz isso? A gente é ajudado até, ou materialmente falando, ou espiritualmente falando. Às vezes, através de uma ajuda material, está embutida uma ajuda espiritual junto, e a gente não sabe reconhecer. Exercitar a escolha certa sempre. Eu vou ler um texto agora para vocês, que vai mostrar para vocês exatamente essas duas situações. Estar atento às oportunidades e exercitar a escolha certa. O texto chama-se A Escolha. Um velho pedreiro que construía casas estava pronto para se aposentar. Ele informou o chefe do seu desejo de se aposentar e passar mais tempo com sua família. Ele ainda disse que sentiria falta do salário, mas realmente queria se aposentar. A empresa não seria muito afetada pela saída do pedreiro, mas o chefe estava triste em ver um bom funcionário partindo. E ele pediu ao pedreiro para trabalhar em mais um projeto como um favor. O pedreiro não gostou desse pedido, né? Mas acabou concordando. Foi fácil ver que ele não estava entusiasmado com a ideia. Assim, ele prosseguiu fazendo um trabalho de segunda qualidade e usando materiais inadequados. Foi uma maneira negativa dele terminar a carreira. Quando o pedreiro acabou, o chefe veio fazer a inspeção da casa construída. Depois deu a chave ao pedreiro e disse: esta casa é sua. Tome. Ela é o meu presente para você. O pedreiro ficou muito surpreendido. Que pena. Se ele soubesse que estava construindo sua própria casa, teria feito tudo diferente. O mesmo acontece conosco. Nós construímos nossa vida um dia de cada vez. E muitas vezes fazendo menos que o melhor possível na sua construção. Depois, com surpresa, nós descobrimos que precisamos viver na casa que nós construímos. Se pudéssemos fazer tudo de novo, faríamos tudo diferente. Mas não podemos voltar atrás. Recadinho: tu és o pedreiro. Todo dia martela pregos, ajusta tábuas e constrói as paredes. Alguém já disse que a vida é um projeto que você mesmo constrói.
Suas atitudes e escolhas de hoje estão construindo a casa em que vai morar amanhã. Portanto, construa com sabedoria. Então a gente não pode deixar passar a oportunidade e a gente tem que exercitar a escolha certa sempre. Você vê esse irmão da história. Se ele tivesse feito uma boa casa, encerrado a carreira dele, dando o melhor, então, assim, essa vai ser a minha última obra, quero que ela fique impecável, eu quero sair, fechar com chave de ouro. Ele ficaria com a melhor construção que ele tinha feito ao longo da sua vida, mas ele, com raiva, né, eu quero ir embora, eu quero ir embora, ele vem me pedir mais uma casa. Vou fazer isso de qualquer jeito, vou botar qualquer material. E aí ele construiu um mal para si mesmo. Ele fez a escolha errada, deixou passar uma oportunidade. E a gente faz isso o tempo todo. A gente tem que tomar cuidado. Outra coisa que é muito importante a gente fazer. A gente precisa fazer autoavaliação constante. Identificar aqueles erros que estão sendo motivo de dissabores para a gente com frequência. Procurar trabalhar em cima daquilo para procurar melhorar. Por quê? Você tem todo o direito de ser como você é. E o outro tem todo o direito de não querer te aturar. É fazer como Santo Agostinho? Exatamente. Ele fazia. Você usou bem. Santo Agostinho tinha o hábito de todo dia à noite fazer uns questionamentos a ele mesmo, né? Tipo, se eu morresse agora, eu teria, né, fosse chamado agora pelo Pai, eu teria alguma coisa de me envergonhar quando eu tivesse que me apresentar a Ele? Eu teria que pedir perdão a alguém? Então, eu fiz alguma coisa que eu preciso pedir perdão a alguém ao longo desse dia? Então, é bom que a gente faça essa autoavaliação, se não diária, mais frequente, para a gente se reprogramar, se replanejar. Não, eu tenho que parar com isso, eu tenho que dar um jeito nisso. Ou então, quando um amigo chegar pra gente, der aquele toque, falando, eu não tenho nada com a tua vida não, mas sinceramente, eu acho que você precisa parar de fazer isso. Eu acho que você precisa diminuir isso. Ou eu acho que você precisa aumentar aquilo. Eu acho que você precisa a gente parar para ouvir. É claro, quem é que gosta de ouvir verdade? Tem alguém aqui que gosta de ouvir verdade? Ninguém gosta. Mas sejamos um pouco maduros e tenhamos um pouquinho de humildade. Se um amigo, um familiar que nos ama, chegou perto de nós e nos deu aquele famoso toquezinho, vamos ouvir. Que às vezes o nosso amigo espiritual está usando aquele irmão para dar aquela catucada que ele vem dando e a gente não está cobrando. E aí, às vezes, quando a gente, mesmo chateado com o que ouviu, a gente para refletir e fala assim, gente, para mim que fulano tem razão? Ele jogou as verdades na minha cara, mas ele tem que estar certo. E a gente procura reformular a nossa conduta, só quem ganha com isso é a gente. E aí, falando em reformulação, olha só como é que essas coisas são importantes. Olha esse último texto da noite. Ele chama-se A Tábua. Quando menino, eu era traquinas, rabugento, respondia a tudo que me dissessem e não contribuía absolutamente para que nossa casa fosse um paraíso. Muito pelo contrário. Meus pais me aconselhavam com paciência infinita e com muito amor, sem que eu, entretanto, seguisse os seus conselhos. Um dia, papai me chamou para conversarmos. Eu tinha feito diabluras de toda espécie e pensei que ele tinha perdido a paciência e ia ou dar-me uma surra ou um castigo e uma repreensão. Ele, todavia, não fez nada disso. Não parecia aborrecido e simplesmente me disse: filho, eu percebo que você não tem ideia do que é a sua conduta. Mas pensei em algo que poderá lhe mostrar isso muito bem. É uma brincadeira, mas poderá lhe ajudar muito. Venha comigo. Levou-me à sua improvisada oficina de trabalho e lá dentro falou: veja, tenho aqui uma tábua nova, lisa e bonita. Todas as vezes que você desobedecer ou tiver uma ação indevida, espetarei um prego nela. Pobre tábua. Em breve estava crivada de pregos.
Mas a cada vez que eu ouvia meu pai batendo o martelo, sentia um aperto por dentro. Não era só a perda daquela tábua tão bonita. Aquilo era também uma humilhação que eu mesmo me infligia. Até que um dia, quando já havia pouco espaço para outros pregos, eu me compadeci da tábua e desejei de todo o coração vê-la novamente bonita e polida como era. Fui correndo fazer essa confissão ao meu pai. E ele, fingindo ter pensado um pouco, me disse: podemos tentar uma coisa. De cada vez que você se portar bem, em qualquer situação, eu arranco um prego. Vamos experimentar? Os pregos foram desaparecendo, até que ao fim de certo tempo não havia nenhum. Mas não fiquei contente. É que reparei que a tábua, embora não tivesse pregos, guardava as marcas deles. Discuti isso com meu pai, que me respondeu: é verdade, meu filho. Os pregos desaparecem, porém as marcas nunca poderão ser apagadas. Acontece o mesmo com o nosso coração. Cada má ação que praticamos deixa nele uma feia marca. E mesmo que deixarmos de cometer a falta, a marca fica lá. É a culpa. Nunca mais me esqueci daqueles pregos e da tábua lisa e polida, cuja beleza foi inapelavelmente destruída. E passei a tomar muito cuidado para que a sensação de culpa não marcasse daquela forma o meu coração. Essa experiência me fez pensar muito e estou certo de que uma vida digna e bem vivida poderá levar um coração até o fim a se manter livre de qualquer prego e das marcas consequentes. Ou seja, ele se autoavaliou, viu os erros que cometia, entendeu que ele precisava não perder as oportunidades que tinha e passar a exercitar a escolha certa. Porque o peso da culpa incomodava demais. Então, qual é a maneira de não ter peso da culpa? Não errar. É essa a compreensão que nós temos que ter. Somos autores do nosso destino. Nós escolhemos hoje como será a nossa vida amanhã, daqui a 10 anos e na próxima encarnação. As nossas escolhas boas e ruins vão definir como vai ser a nossa vida amanhã, daqui a 10 anos e na próxima encarnação. Então, para que a gente mantenha um coração leve, é preciso que a gente aprenda a usar o livre-arbítrio e fazer as melhores escolhas que pudermos fazer. Não esquecermos, você é responsável pela sua transformação. É a gente que tece dia a dia essa mudança para melhor. Ninguém vai poder fazer isso pela gente. Essa tarefa é nossa, é forma íntima, é trabalho individual. As pessoas que convivem conosco, elas podem nos apoiar. Elas podem nos dar um toque, como eu acabei de falar, né? Quando elas veem alguma coisa que não está legal, elas chegar e dar aquele conselho amigo. Mas quem vai fazer esse trabalho de transformação somos nós. Ninguém vai poder fazer isso para nós ou por nós. Só nós conseguimos fazer. Muitas das vezes, nós que somos espíritos principalmente, a gente acha, né, que o nosso sofrimento atual, né, é por conta das más escolhas que nós fizemos no passado. Também é, mas muito mais do que ser uma consequência das más escolhas do passado, é a gente permanecer com a mesma postura que a gente tinha. E a palestra vai se encerrar exatamente com um pequeno texto do Espírito Hamed nos dizendo isso. Observa o que acontece em tua existência e verás que não são os fatos de vidas passadas que te complicam o caminho, e sim a perpetuação dos velhos modos de pensar e agir. Enquanto a gente continua naquela obstinação do erro, entrando pela rua onde tem um buraco, caindo no mesmo buraco, as coisas não mudam. Quando a gente
entende isso e passa a agir diferente, né? A gente faz as transformações urgentes e necessárias na nossa maneira de pensar, de sentir, de agir, as coisas começam a mudar. Ele sabiamente nos deu esse conselho. Não são os fatos de vida passada, é porque você continua o mesmo. Se você errou lá atrás, mas você hoje tem uma outra postura, você vai ainda precisar, entre aspas, reparar o mal que você causou a alguém, vai. Mas você já não vai sofrer tantas consequências daquele erro, por quê? Ele já não exerce mais atração sobre você, você está sintonizando uma outra frequência. Agora, se você continua na frequência do erro, você vai continuar trazendo para a sua vida dor e sofrimento. Que fique para nós essa mensagem belíssima do Hamed, e que ela nos faça refletir, nos ajude a nos autoavaliar, mas principalmente nos ajude a mudar a nossa conduta. Vamos fazer a nossa prece de encerramento? Pai de infinita bondade, querido irmão, mestre e amigo Jesus, querido mentor Ramatiz, amigo de todos nós, você, Mãe Maria de Nazaré, queridos trabalhadores da luz que aqui atuam em nome de Deus e de Jesus, a todos, mas principalmente a Ti, Pai, o nosso irmão e mestre Jesus, o nosso sincero obrigado. Obrigado por esse tempo que aqui estivemos, buscando ouvir e aprender os conhecimentos que aqui chegaram a todos nós, encarnados e desencarnados. Conhecimento esses que suplicamos a Ti, nos ajude a gravar em nossas almas, em nossos espíritos, para que eles possam nos ajudar a fazer as mudanças que se façam necessárias na nossa maneira de sentir, pensar e agir. Que nós possamos, portadores desse conhecimento, fazendo essa transformação, darmos um passo a mais na nossa caminhada evolutiva, para um dia alcançarmos a perfeição para o qual criastes a todos nós. Continue conosco, ó Pai, esse trabalho, a segunda etapa de trabalho, suplicamos a Ti que possamos absorver as melhores energias e que essas possam nos fortalecer e sustentar ao longo de toda a semana. Que possamos, ao final da segunda etapa desse trabalho, sairmos desta casa nos sentindo muito melhores do que quando aqui chegamos. Que Tu possa nos conduzir aos nossos lares ou locais de destino em total segurança. Que assim seja, graças a Deus.